Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui de volta. Meu nome é Alexandre Rogério. Estamos nessa sequência, nessa série chamada Idolatria segundo a Bíblia, no vídeo número 5. E nesse vídeo de hoje nós vamos exemplificar casos na Bíblia onde autoridades religiosas, autoridades políticas, elas não contentes em inventarem deuses e mandar os outros adorarem, senão morreriam, como no vídeo passado, não contente com isso, elas foram além. Elas se proclamaram elas mesmas divindade. Elas mesmas, ó, eu sou rei, você tem que me adorar. E ponto final. Ou seja, a coisa já foi além ainda, nesse caso, né? A coisa ficou muito explícita. Então, antes de mais nada, antes de começarmos a citar as passagens que serão expostas nesse vídeo, eu convido a vocês a curtirem nossos vídeos, né? A espalhar esses vídeos para o maior número de pessoas possível, né? A se inscreverem no nosso canal. Então, porque é muito importante isso para que a verdade e a palavra de Deus realmente seja transmitida ao maior número de pessoas. Pois bem, então vamos começar a citar as passagens desse vídeo que mostram casos em que autoridades religiosas, políticas, elas se puseram no lugar de Deus, quando na verdade a Bíblia e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ele coloca que a função das autoridades políticas é serem tratadas com respeito devido, né? Devido, não um respeito incondicional, mas um respeito devido e no sentido de dar a eles aquilo que lhes é próprio, nada mais e nada menos. Vejamos então em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, que diz o seguinte: Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentar-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e deixando-o retiraram-se. Com relação a essa passagem, tem algumas observações que devem ser feitas. A primeira observação é que por que os herodianos queriam pegar Jesus com essa declaração? Porque se Jesus falasse claramente, falasse assim, não, devemos pagar o imposto, né? Bem claro, bem escancarado, devemos pagar o imposto. Aí eles colocariam, ou seja, os saduceus, a elite religiosa que lutava contra Jesus Cristo, colocaria Jesus contra os judeus, porque os judeus iam enxergar Jesus como um colaborador do Império Romano, né? E se Jesus falasse assim, ao contrário, não devemos pagar o imposto a César, eles os herodianos e as autoridades religiosas da Judéia iriam denunciar Jesus por sublevação, ou seja, por revolta. A quem que eles iam denunciar Jesus? Ao imperador romano. E assim eles iam pegar Jesus, né, iam prender, iam matar, pela acusação de Jesus ser um revoltoso contra a ordem estabelecida. Então, como Jesus é homem, mas ele é Deus, ele é onisciente, ele percebeu essa dupla armadilha na intenção e na pergunta formulada para ele. Então, o que ele fez? Ele respondeu o que devia ser respondido sobre uma fórmula enigmática, mas que não deixa de responder, né, a questão.
Então, quando ele fala dá a César o que é de César, o que se entende isso? É dar a César o quê? O imposto devido, né? Ou seja, como ele é uma autoridade constituída, e toda autoridade constituída, né, opressora ou não, ela só existe porque ela foi, porque Deus permitiu que ela existisse, não que Deus quis ou a promoveu para isso. Deus promove ou permite que as autoridades sejam constituídas para fazerem o bem. O que elas fazem depois disso, elas no dia do juízo particular delas, elas vão pagar, vão se ver junto com Deus. Então Jesus, o que ele fez? Não, ele, de maneira implícita, ele falou o seguinte: dá a César o que é de César, ou seja, o imposto, né? E com isso ele satisfez os romanos que eventualmente estivessem por perto, e assim desarmou aquela armadilha da questão de não pagar o imposto e assim ele ficar como criminoso perante o Império Romano. E ao mesmo tempo, quando ele falou dá a Deus o que é de Deus, né, ele quis dizer o seguinte: e a Deus, né, dá a ele a adoração, ou seja, que Deus é Deus. Ou seja, o César não é Deus, Deus é Deus, mas César é imperador, porém não é Deus, por isso você dá imposto para ele. A Deus você dá o quê? A adoração, né? Ou seja, Deus é o Senhor supremo de nossas vidas, e ponto final. Então, com isso, com essa segunda a Deus o que é de Deus, ele satisfez a quem? Aos judeus, né? Para que os judeus não ouvissem como colaborador do Império Romano. Então, Deus foi muito sábio, porque ele é onisciente, que ele é Deus, e deu a resposta correta, que acabou desarmando seus perseguidores. E é interessante você perceber o seguinte, que na moeda, por que Jesus falou isso? Na moeda de um denário tinha, numa face da moeda tinha 50 cents, por exemplo, o valor da moeda. Que é essa face dos 50 cents, por exemplo, é o que? Simboliza o que? O imposto que Jesus falou, dá a César o que é de César, com a face em cima do valor da moeda. E quando ele virou, tinha a esfinge, ou seja, a imagem, o rosto, o busto do imperador, e um título divino, Augusto Divino, ou seja, Augusto Deus. E quando ele virou a outra face da moeda, ele falou assim, e apontou para a face da moeda, ele falou assim: e dar a Deus o que é de Deus. Então, o que ele quis dizer? Para bom entendedor, né? Meia palavra basta para todo mundo que estava ali. Ele falou: ao Deus verdadeiro, você dê a adoração. E não é esse imperador presunçoso que acha que é Deus. Ele falou isso nas entrelinhas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, é muito importante. Essa passagem, na verdade, mostra também que a idolatria não é fazer a imagem por si só, como a esfinge do imperador. Se tivesse só a esfinge do imperador, não tinha nada demais na moeda. Tanto que a gente tem um busto de Caxias, do exército, do herói do exército, Marechal Rondon, e não tem nada demais. A esfinge em si, a imagem em si. O problema está no título em cima da imagem, Augusto Divino. Então, isso que é interessante. Isso aqui, no caso, vemos, e também tem na história o imperador Domiciano, né? Que entre 96 e 97 empreendeu a perseguição aos cristãos, que aquele que não se dobrasse, não queimasse incenso e não adorasse a imagem do imperador Domiciano como Deus, e não renunciasse expressamente com palavras que renunciava a Jesus Cristo como Deus, esse cristão seria morto. Isso nós vimos durante o imperador Domiciano, na grande perseguição que Domiciano fez durante todo o Império Romano, nos anos 96 e 97, exatamente naquele período que São João escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, o livro do Apocalipse. Portanto, na Bíblia também podemos ver outros casos de imperadores que se puseram nessa posição de divindade, né? Então vamos ver esses outros casos, né? No livro de Judite, capítulo 3, versículo 13, vemos mais um caso, né, de uma autoridade política se pondo no lugar de Deus.
Vejamos. Judite capítulo 3, versículo 13. Pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ou seja, Holofernes era o general de guerra de Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor falou assim para Holofernes: vai passando por tudo quanto é lugar que você for conquistando e vai destruindo as imagens dos deuses que você for encontrando pela frente, vai destruindo. Para quê? Para que destrua, olha que interessante, destrua todos os deuses, porque os deuses eram as imagens. Imagens são os próprios deuses, né? na idolatria. Então Nabucodonosor falou assim: pode destruir todos os deuses que você encontrar aí para onde você caminhar, porque só podem chamar durante todo o território babilônico de Deus só eu, Nabucodonosor, o rei. E isso acabamos de ver em Judite capítulo 3, versículo 13. Mais outra passagem, vejamos em Judite capítulo 5, versículo 29. O que diz, né? Judite capítulo 5, versículo 29. Em Judite capítulo 5, versículo 29 diz: é preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro Deus fora dele. Outra passagem também que vemos também um rei falando que é Deus. Judite, capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz: a estas palavras Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predizeste que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando os tivermos ferido a todos, como a um só homem, perecerás tu também com eles, pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados atravessará tuas costas, e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão para ser exterminado com eles. Então, são muito claras essas passagens, né, da manifestação da idolatria, onde o rei se coloca como Deus e no lugar de Deus, né? Isso é muito interessante, que hoje em dia nós vemos isso muito, não de maneira clara e direta como está aqui, mas muitas autoridades políticas que se colocam como deuses, ao legislarem, ao manietarem, ao manipularem conceitos sobre família, o que é família, o que deixa de ser família, e sobre o que é ser humano, o que não é ser humano, no caso do aborto. Não, afeto não é ser humano, quanto que a ciência prova que é, sabe? É muito importante a gente perceber que hoje em dia há muitas dessas autoridades políticas que fazem isso, não de maneira explícita, às vezes, como está aqui, mas como esses ditadores asiáticos, como da Coreia do Norte, que você vê que você tem que ficar admirando a estátua dele, é o único culto que é permitido na Coreia do Norte, etc, etc, outros casos. E para finalizar, nós vemos o que a Bíblia autoriza a gente ter, qual é a nossa posição correta que a gente tem que ter perante as autoridades políticas, né? Qual que é a conduta correta? A conduta correta é essa. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: pagai a cada um que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Então, é claro que essa passagem denotaria vários outros raciocínios, né? Que não quer dizer uma postura incondicional de subserviência às autoridades políticas. Não está querendo dizer isso, mas isso não é objeto desse vídeo, né? A gente aprofundar
essa passagem apenas para querer dizer o seguinte, que as autoridades políticas se pagam imposto e não se dá às autoridades políticas a adoração. Portanto, até a próxima, um abraço a todos.